Salve, salve! Muito bom dia para você que começa aqui no SBT o seu sábado, as suas manhãs, sempre com uma programação multicultural e com muita informação, muito conteúdo para você, não é verdade? É o Araçat que está chegando aqui na tela do SBT para trazer para você teatro, música, Dia das Mães. Aliás, amanhã, Dia das Mães. Desejar a todas as mamães que estão nos acompanhando um dia incrível para que você tenha aquele dia só de alegria, né, com a família, desejando todas as melhores vibrações para vocês, mamães, para você que vai ver vocês que vão ver os filhos apenas pela tela do celular, do computador, ou enfim, vocês que moram todo mundo mora embolado, todo mundo dentro de casa. Então vamos embora, vamos ter um grande domingo de Dia das Mães. Hoje, sábado, dia do artista plástico. É claro que o Araçat vai mostrar para você, tá certo? Então a gente começa falando do Dia das Mães. A gente foi bater um papo com a Nájila, com a Luma. A Nájila, que está passando de mãe para filha, toda a sua experiência artística, e a gente confere aqui e com assuntos... Olha, foi uma entrevista super legal e a gente mostra para você. O Araçat vai homenagear o Dia das Mães, que a arte também influencia o caminho a se tomar quando você resolve escolher a sua profissão. E a gente foi ver o papo de mãe e filha aqui no Araçat. Confira. Eu sou professora de dança do ventre, eu sou paulistana, já dou aula de dança há cerca de 25 anos, né? Comecei em São Paulo, na cidade de São Paulo, e aí em Araçatuba eu tô há cerca de 18 anos. Eu já tô na dança desde que eu nasci, por conta da minha mãe, sou professora de dança já desde os meus 13 anos. Também sou professora de yoga e eu trabalho principalmente com a dança do ventre e as fusões que envolvem a dança do ventre e também outros estilos de dança. Eu engravidei, na verdade, quando eu comecei a dançar. Então, assim, foi aquele processo de eu começar a aprender, entrei na aula, criei coragem, vou fazer aula de dança do ventre. Entrei, né, eu tinha uma escola de dança lá de balé e aí chamei uma professora para dar aula, comecei a dar aula e engravidei. Aí engravidei da Luma, né? E aí, assim, tipo, continuei dançando, o médico liberou tudo. E então eu falo que a Luma, ela dança desde que ela tá no meu ventre, né? Eu acredito que isso facilitou com que eu pudesse atuar nessa área da forma como eu atuo, de uma forma madura, muito cedo, muito jovem, né? Justamente por conta de eu ter nascido, de eu ter crescido, vendo como a minha mãe trabalhava e eu percebi assim que eu sempre queria estar envolvida de certa forma com os shows, com os festivais, com as aulas, com as vivências que a gente tinha no nosso estúdio. Eu nunca impus nada para os meus filhos, né? Assim, nunca. Mas eu já percebi que ela tinha um dom, né, para a dança. E então ela estava ali, como eu falei, para ela foi um processo bem natural, né? Ela foi aprendendo naturalmente. Eu imaginava assim que ela assim fosse se tornar uma grande bailarina, porque eu já via que desde pequenininha ela já era ratinha de palco, né? Eu aprendi com ela a dança do ventre tradicional. Mas quando eu era adolescente, aos 13 anos, foi quando eu conheci o estilo de dança do ventre de fusão. E foi ali que eu me apaixonei. Então foi algo novo para mim. E o fato de ser algo novo para mim me motivou a continuar estudando, a treinar bastante, porque eu queria evoluir nesse estilo diferente, que eu me identifiquei mais, que eu senti que tinha mais a ver com a minha personalidade. Eu criei a Luma com uma liberdade, né, dentro do que ela vai pensar e do que ela vai ser, da formação da personalidade dela. E por eu ter assim um espírito jovem também, eu acompanho ela sempre como amiga. Eu e minha mãe, nós somos melhores amigas, somos muito parceiras em tudo. Nós conversamos de coisas, desde coisas íntimas até de trabalho, de coisas mais sérias, de espiritualidade. A gente está sempre conversando, a gente é muito igual. Esse fato de eu não ser aquela mãe, né, aquele papel, né, todo de mãe. Não que eu não tenha ele, que de vez em quando se precisar também puxar a orelha, a gente puxa. E a gente sempre foi muito assim, de uma se inspirar na outra. Eu aprendo algo novo, eu passo para ela aprende algo novo, ela passa para mim. E a gente está sempre trocando experiências. Ser mãe é maravilhoso, né? Ser mãe
Foi uma coisa assim que me aconteceu quando eu era muito jovem. Então teve sim os perrengues, as coisas difíceis, mas é maravilhoso você olhar ali os seus filhos se desenvolvendo e o amor que a gente sente pelo filho, só sendo mãe pra gente entender, né? Mãe é mãe, né? A nossa mãe é tudo pra gente. E a minha mãe, ela é minha melhor amiga. Ela é meu porto seguro, ela é a primeira pessoa que eu corro quando eu preciso conversar, quando eu preciso de cura. Ela também é minha terapeuta, porque ela também faz todas as minhas terapias e sempre me ajudou muito. É surreal, é lindo. Eu amo ser mãe. E agora o Arasati vai mostrar um pouquinho para você do Dia do Artista Plástico. Ele que faz o nosso dia a dia ser um pouquinho diferente, um pouco mais feliz com a sua arte e a sua forma de ver a vida. E a gente mostra para você um pouquinho disso com a Bia Martins, que vai mostrar um pouquinho do seu ateliê, um pouquinho da sua vida. E você acompanha aqui no Arasati. Simbora! Dia 8 de maio se comemora o Dia do Artista Plástico. E o Arasati foi pesquisar e achou uma definição. Olha só. Utilizando a criatividade e ousadia para expressar ideias e sentimentos através de desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e outros elementos visuais e táteis, o artista plástico é responsável por representar o mundo real ou imaginário através das suas emoções e de um grande senso estético. Pensando nisso, fomos entender o trabalho de Bia Martins, uma multiartista que, entre suas atividades, as artes plásticas fazem parte do seu dia a dia. Confere aí. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Bia Martins e trabalho com artes há mais de 15 anos na região. Meus trabalhos eles são bem alternativos, diversificados. Trabalho com a pintura em tela, muro, paredes, em qualquer superfície. Fiz exposições de meus trabalhos, né, como artista plástico em vários lugares, como o MAP, as feiras agropecuárias em bares da região, feiras em São Paulo, feiras de artes para criança, oficina. Participei da maior feira de artes de empreendedorismo da América Latina, que é a Feira Preta, que é idealizada em São Paulo. Sou representante da região do interior do estado de São Paulo também, né? A primeira mulher do interior a representar a nossa região. Reinventar na pandemia, de início, não foi muito fácil, mas como artista plástica, né? A gente tem que explorar mais as ideias, não atender somente o gosto seu, né? A gente tem que observar ao redor, estudar algumas necessidades, porém a arte, ela é uma resistência, né? Ela representa, ela expressa. O projeto que eu tenho é seguir, né? Continuar da forma que eu trabalho, que eu sempre trabalhei, agora num formato mais diferenciado, né? Porque ultimamente tenho utilizado a ferramenta aí como a internet, a mídia e tal. Então é mais um meio aí que eu posso estar divulgando os meus trabalhos, né? Portanto, continuo, para quem queira conhecer, é só acessar aí meu Instagram. Bom, semana passada a gente mostrou aqui uma agenda repleta do Arte em Casa para você curtir o seu feriado. E dentro dele tinha um monólogo da Josi e a gente falou um pouquinho, deu uma pincelada. Essa semana a gente vai falar um pouquinho total do monólogo, explicar um pouquinho do que rola. Está disponível também lá no YouTube e a Josi Martins fala um pouquinho sobre o seu projeto, esse teatro, né? É um teatro virtual, onde você também pode participar. Dá uma olhada. Semana passada, dentro das atividades que aconteceriam no Arte em Casa, falamos do monólogo, idealizado e produzido pela Pimenta Cultural e desenvolvido pela artista Josi Martins, que volta no Arasati
e fala um pouco mais detalhado sobre o projeto, que essa semana tem mais uma apresentação nas plataformas digitais. Confira! O Monólogos ele visa apresentar leituras dramáticas de contos de escritores locais aqui de Araçatuba. São contos que foram premiados ou relacionados como menção honrosa no Concurso Nacional de Contos, que é realizado anualmente aqui na cidade. Esse projeto visa criar a possibilidade de uma conversa por meio de uma história contada, né? Eu vou contextualizar o que eu vou ler para vocês com os dias que a gente está passando agora, sabe? Essa coisa da pandemia, essa questão social que a gente está vivendo, de isolamento, e como que é isso baseada nos textos que eu li aqui em casa. O nome monólogo vem de conversas comigo mesma, né? Eu estou fazendo sozinha, eu estou gravando sozinha, lendo sozinha e contextualizando com os meus pensamentos, com coisas que vieram à minha mente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo e que foi muito complicado. A ideia é valorizar também o escritor local, né? Que são pessoas às vezes não tão vistas quanto os outros artistas da cidade. Então, valorizando isso por meio da leitura desses contos. A ideia é escolher autores que foram mencionados nas edições dos livros e que sejam de Araçatuba. Essa contextualização que eu vou fazer vai ter uma pitadinha de conselho, vamos dizer assim. Manhã de quarta-feira. O vento saudava a aurora de mais um daqueles dias de junho e cortava a pele como navalha cega. Podia-se imaginar o vento passando por entre as folhas daquelas saudosas árvores ali presentes um dia. Sim, hoje não estão mais. Foram devastadas pelo tempo. O Monólogos traz um debate, uma discussão, uma conversa consigo mesmo, né? A ideia é fazer com que eu debata comigo mesma e passe para vocês essa possibilidade de vocês repensarem, revisitarem, reviverem, reolharem, reouvirem coisas que estão aí dentro de vocês. Tempo. Seria o tempo o culpado? Não, ele não faria isso. Aquelas árvores eram tão belas. Com algum esforço era possível relembrar o dia em que foram plantadas por um morador dali. Juntas, se assemelhavam a um quinteto quando assoviavam pelas madrugadas. Realmente, neste caso, o tempo deve ser absolvido. Vamos falar um pouquinho de música? Vamos falar um pouquinho do Lado B, que é um projeto muito legal que a Thalita Rustichelli está trazendo também, um projeto virtual nesse período de pandemia. Ela fez uma pesquisa, ela fez uma busca bem legal pelo lado B da música popular brasileira. E ela tem feito algumas apresentações bem legais em suas redes sociais. E a gente foi bater um papo com ela. Fala aí, Thalita, tudo bem? Há quem diga que eu dormi de touca. E o assunto agora é música. A cantora Thalita Rustichelli foi a campo e pesquisou músicas esquecidas da música popular brasileira e traz de volta ao circuito com o seu lado B. E o Araçarte foi lá para conferir. Há quem diga que eu não sei de nada. Esse projeto foi feito por meio de seleção do edital da Secretaria Municipal de Cultura, né? Dentro da Mostra Cultural Arte em Casa. E a ideia é levar um pouquinho da música brasileira que não está nas grandes mídias para as pessoas. E estimular as pessoas a garimparem um pouquinho mais, fazer com que as pessoas vejam, ouçam além do que lhes é mostrado, né? Além do que é visto como mais comercial. Música brasileira é muito ampla e é muito grandiosa. Meu bloco na rua brincar. A maioria das coisas são do estado de São Paulo, mas se a gente garimpar, a gente vai ver que no Brasil tem uma infinidade de música, uma riqueza musical e quando a gente vai descobrindo, a gente vai ficando encantado. E aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos disso, é disso que eu preciso. Esse projeto foi dividido em 2 lives, sendo que uma aconteceu no dia 2 de maio, um domingo, e a outra aconteceu ontem,
sexta-feira, dia 7 de maio. Tem Secos e Molhados, tem Tom Zé, também tem Maurício Pereira, André Bujanra, Seu Mar, Alzira Espíndola. Mas não buzine que eu estou paquerando, sei que seu relógio está sempre lhe acenando. A preparação para esse projeto foi meio quase que natural, né? Eu gosto bastante de ler sobre música brasileira, então eu tinha já na cabeça as coisas que eu queria falar, mas eu dei uma relembrada, assim, fui olhando em alguns livros que eu tenho, pesquisas na internet também, para relembrar datas que às vezes eu não me lembrava. Então eu fiz um roteirinho e fui seguindo esse roteiro nas 2 lives. Mas netos e bisnetos irão me sucedendo, assim sempre correndo, pois a grande cidade não Quem pode... perdeu, pode ir lá no meu Instagram, é @ThalitaRuschelli, com 2 L's, e estão disponíveis lá no meu IGTV, tá bom? Vai lá, gente, dá uma olhadinha, deixa um recadinho, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode mandar lá. Um beijo. Mas não buzine que eu estou paquerando, mas não buzine que eu estou paquerando. Esse é o nosso Hora Sat e a gente vai mostrar para você agora o nosso penúltimo episódio da nossa série de reportagens falando um pouco sobre os benefícios da dança. E a gente vai falar das danças urbanas, do jazz, do hip hop e muito mais. Fica ligado porque hoje a gente mostra para você os benefícios da dança, as danças urbanas. Olha só. O jazz é uma modalidade de dança cênica e ele é uma modalidade de dança que nasceu nos Estados Unidos, porém ele tem berço e ele tem tradição africana, porque ele vem com os negros africanos que foram escravizados nos Estados Unidos. O jazz é uma dança muito versátil e eclética. Ele consegue acontecer em vários corpos, né? Não tem um tipo físico, não tem uma idade, qualquer um pode dançar jazz dance. Ele traz dentro da sua essência a alegria, ele é muito visceral. Então, a pessoa que dança jazz, ela é muito emotiva, ela tem um ganho de autoestima enorme. E quando a gente olha também para um jazz lírico, que é uma modalidade um pouquinho mais parecida com uma movimentação de dança clássica, a gente também vê ali elegância, a gente vê ali uma finesse, né? Que é muito diferente do jazz musical. Isso é um ponto muito importante que eu gosto de ressaltar no jazz, porque ele é uma dança que te transforma em muitas pessoas. O sapateado é uma arte visual e sonora, né? Uma mistura de ritmo, som e movimento. Através do sapato de sapateado é o nosso instrumento de percussão. Então, a gente faz batidas com os pés e produz a nossa própria música. Ele é todo de madeira, então existem várias solas duplas, simples, mas o som é pela chapinha, chamada de tepe. Então, é 2 chapinhas de metal que produz o som. O sapateado, por ser uma dança muito alegre, vibrante, descontraída, ela diminui a ansiedade, alivia o estresse, ajuda na autoestima e é uma forma do aluno se expressar e de se autoconhecer. Sapateado é para todas as idades, não tem limite de idade. Eu tenho aluno a partir de 5 anos, até já tive aluno de 65 anos. Sapateado, por ser uma dança que a gente acaba se tornando um músico de percussão, né? Porque a gente tem um instrumento que é o nosso sapato, então ele é um pouco diferente de outras danças. Mas
Dança é dança, né? É uma atividade muito diferente. Uma atividade que atrai pela forma que ela é diferente. É uma dança aérea, é uma dança que a gente dança e a gente faz acrobacias no poste. E a mulherada busca isso para complementar a atividade física, para complementar, para se sentir melhor, mais bonita. E é assim, é maravilhoso, é um esporte também, é uma dança, é uma acrobacia. É um trabalho muscular muito intenso, em praticamente todos os grupos musculares do nosso corpo. Então ele traz esse benefício físico muito rapidamente e um benefício, assim, de dentro para fora, eu diria que ainda é maior. A pessoa pode chegar relativamente crua e até sedentária, entendeu? E com o tempo que ela vai ter para... Eu falo que é uma prática para o resto da vida. Eu ainda estou aprendendo, outra professora mais antiga também ainda está aprendendo, porque a dança ela é uma arte viva. Então ela se transforma. Primeiro, acho que a gente pode falar da dança como atividade física, como exercício físico. A dança permite o movimento do corpo inteiro, alongamentos, diversos tipos de movimentos diferentes que a configura como exercício físico. E o exercício físico é muito importante para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, principalmente pensando no manejo de ansiedade, nos tratamentos de depressão. É muito importante a incorporação de qualquer tipo de exercício físico no tratamento. Um outro benefício da dança, né? A questão da arte, a questão de ajudar na saúde mental, pensando que ela ajuda na nossa expressão, tanto corporal, quanto física, quanto emocional. E além disso, a gente não pode esquecer que a dança tem tudo a ver com música. A gente dança com música. E a música ajuda a gente na expressão dos nossos sentimentos, na nossa conexão consigo, com o mundo. Então, pensando a dança como arte, como música, ela é uma ótima opção para um exercício físico de alívio, de bem-estar, principalmente agora nesse momento de pandemia. O tecido acrobático, ele embora a gente esteja fazendo muita força, eu costumo dizer que ele é muito lúdico, porque a gente começa a subir, a gente se imagina voando, se imagina lá na infância, brincando no balancinho. Então, ele tira muito a gente da realidade. A gente trabalha muita força, é uma consciência corporal fora assim, do padrão, né? Porque não é só executar o movimento, ter força e pá, montar. Ele precisa de toda uma linha, de toda uma sutileza. Todo mundo que chega aqui começa do zero, né? Então você vai aprender a dominar o seu corpo, vai aprender a dominar o seu medo, né? Porque às vezes o pessoal chega aqui e fala, ai meu Deus, a gente vai de pouquinho, faz as montagens embaixo, aos poucos vai ganhando altura, confiança no próprio corpo, né? O que é muito legal. E a gente vai se permitindo descobrir até onde o nosso corpo vai, né? Isso que é muito legal. Um pouquinho que se assiste do tecido acrobático já é bem nítido. Embora ele nasceu no circo, o Cirque du Soleil popularizou demais o tecido acrobático, né? Ele não deixa de ser uma dança, é uma performance aérea, né? O importante da gente entender é que hip hop, ele não é só uma dança, ele não é só uma música. O hip hop, ele é um movimento cultural, um movimento político, um movimento filosófico que envolve várias outras coisas além da dança. Hip hop tem muito a ver com intensidade. Com que intensidade que você se joga nessa cultura e nessa dança? O quanto você estuda isso?
Eu acho que para você ser um bom profissional, como professor, como dançarino, primeiro de tudo você tem que ter um conhecimento sobre o que você está dançando e você tem que ter uma intensidade em aprender, em se jogar nessa dança e ser você mesmo. O hip hop, ele vem de uma cultura preta e pobre dos Estados Unidos, dos negros e latinos lá dos Estados Unidos. E eu acho que o hip hop, principalmente quando a gente ensina para, por exemplo, crianças que estão no mesmo contexto de pobreza, eu acho que tem uma... É como se o hip hop desse uma nova oportunidade para essa criança perceber que ela pode escolher o futuro que ela quiser. Porque muitas vezes eu já ouvi crianças falarem para mim que elas não acham que elas servem para trabalhar, elas acham que elas servem só para vender drogas. E eu acho que o hip hop, ele tem o poder de abrir a cabeça dessas crianças e dessas pessoas, a mostrar que existe N futuros possíveis e não só o da criminalidade. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a dança contemporânea é uma mescla de todas as danças, né? Porque dentro da dança contemporânea, dependendo do estilo que o professor tem, a gente vê mais a vertente do balé, mais a vertente do jazz, mais a vertente das danças urbanas. Uma das artes também que eu atuo, que fazem parte da dança contemporânea, é o teatro. E o teatro nos traz uma liberdade muito grande, essa liberdade que a dança contemporânea traz. Então, a partir do momento que a gente está dentro da sala, a gente cria, a gente adapta as danças, adapta os corpos e a gente vai evoluindo gradativamente. Então, eu digo que não é necessário a gente ter uma base de técnica de dança. Eu sempre falo para os meus alunos, isso é muito frequente, que eu não entro dentro da sala de aula se não for para fazer além do meu trabalho como dança. É mudar a vida deles, é mudar o pensamento, é criar novas possibilidades para a gente seguir. A dança, para mim, inicialmente, ela começou como o impulsionador da minha arte inicial, a que eu sempre tive como ideal, que era o teatro. Então eu sabia que através da dança, como Araçatuba é um polo de dança, né? Tem muitas academias, muitos espaços, referências em dança, ela sempre foi esse impulsionador e ao longo do tempo ela se tornou uma das minhas principais atividades. Eu trabalho com dança todos os dias, eu vivo dança, eu penso dança, então ela é minha vida, ela é a forma que eu sobrevivo, ela é um escape para mim e para as pessoas que comigo atuam. Então tá aí, ponto final no nosso Araçate deste sábado. Espero que você tenha começado o seu dia muito bem aqui na nossa companhia e espero que a gente tenha levado bastante arte aí para você, para os seus amigos, para quem está nos acompanhando nesse comecinho de sábado. Não esquece, para você que é artista e quer mandar o seu trabalho para a gente, você tem uma linha direta, vai lá, programaaraçate@gmail.com. É uma honra ter você e a gente vai até para conhecer um pouquinho do seu trabalho, no seu ateliê, no seu âmbito de trabalho, que é o que nos interessa. A gente quer conhecer a nossa arte a fundo, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, a gente se fala, sábado que vem a gente está de novo aqui. Se você quer rever, toda a nossa temporada tá lá, no tela2.com.br. A gente se fala, até a próxima. Tchau para você. We'll be right back.